Mas é o seguinte, ó, vamos começar. Uma xícara de leite, o leite tem que estar morno. E ele está morno ainda, eu aqueci um pouquinho, ó. Então, uma xícara de leite morno. Aí, você coloca uma colher de chá de açúcar. Por isso que eu falei que essa massa, ela, ao mesmo tempo, ela não é doce nem salgada, né? Não, não, é uma massa com sabor no neutro. Ponto. Entre Ó, o... uma colher de chá de açúcar. A mesma quantidade, uma colher de chá de sal. Então, uma colher de chá de açúcar, uma colher de chá de sal. Então, entrou o açúcar e o sal. Aí a gente mistura. Aí eu tenho aqui um pacotinho de fermento biológico seco. Um pacotinho de fermento biológico seco. Quem quiser fazer com fresco, pode usar 45 gramas, o que equivale a 3 tabletinhos. Também dá para fazer. Então, um pacotinho de fermento biológico seco, hoje é mais fácil, encontra em todo o Brasil, enfim. Aí, então, você mistura o leite. Ó, primeiro truque, o leite está morno. Segundo, a mesma quantidade, tanto de açúcar como de sal. Você gostou? Nossa, amei. Crocante, amei. Ao mesmo tempo que ela é crocante, ela é macia, não é? E eu achei incrível que mesmo na frigideira, você não esquentando durante muito tempo, o queijo chegou a derreter. E a massa fica assada, né? E a massa fica assada. E a massa fica assada. Não fica, tipo, queimado. Só não, olha o detalhe dessa daqui. Só não vai passar de um lado só e do outro e esquecer as laterais. Porque como a gente tá fazendo na frigideira, ó, todos esses lados aqui, ó, você tem que passar também, tá? Se fosse no forno, você coloca para assar, ele vai assar por igual. Muitas vezes um pouquinho mais embaixo, enfim, em contato com o calor. Porém, aqui ela tem que ficar empinadinha também dos lados. Aí a gente tem aqui meia xícara de óleo. Então, para uma de leite morno, meia xícara de óleo. Por isso que ela não gruda também. Quando a gente coloca na frigideira, a gente está usando a frigideira antiaderente. Se você tiver, melhor preparo. Agora, se você não tiver, até na outra dá para fazer, Dá para né? fazer. É uma receita muito boa. Aí o truque é você baixar a temperatura do fogo, deixar ele num fogo mais baixo. E você vai, ó, ela vai ficando empinadinha. É legal essa esfirra, né? Bem essa receita, pensa numa receita simples e boa, que foi melhorando ao longo dos anos. Aliás, falando em melhorando ao longo dos anos, eu lembro da Cidinha. Um beijo pra Cidinha, tô com saudades, viu, Cidinha? Vê o dia que ela vai tomar a segunda dose da vacina para ela vir, que eu tô com saudades da Cidinha, meu. Aqui, ó. Quando? Daqui a 10 dias. Aí ela vai vir aqui. Estamos com saudades dela. Tá todo mundo. Aí, 2,5 xícaras de farinha de trigo. Você começa misturando com a colher e depois você vai sentindo a necessidade. Tem um pouco de farinha extra aqui? Tem sim, tá aqui atrás. Eu acho que eu vou precisar. Aí, de acordo com a necessidade, a gente vê e vai colocando. Então, receita fácil para você fazer, esfirra. Uma esfirra gostosa, muito simples de fazer, ó. Que é uma esfirra de frigideira. Você aprende a fazer a massa, ó. É muito simples essa receita, né? Nossa, e é fantástica. Para quem não tiver muita habilidade com massa, pode ter certeza que vai conseguir fazer essa. Ô, Rê, você quer fazer fácil. uma doce ali enquanto eu tô aqui chegando no ponto da massa? Só pra gente... Vou desligar aqui, daí pode deixa eu desligar. acabar de dourar Pode essa desligar. lateral. Aí, ó, você tá aprendendo, então. A do Lucas já era, né, Lucas? Tá boa, né? Tá deliciosa. Você tá comido desse jeito, assim, com vontade? O pessoal mandou alguma dúvida da massa? Da massa tem sim, chefe Edu. O pessoal já acertou, já tá tudo certo? Primeiro tava todo mundo aqui perguntando cadê a receita da massa, cadê a receita da massa? E agora a gente tá ensinando. Só que a dúvida que também surgiu pode congelar a massa? Se sim, quanto tempo? Se não, é melhor fazer então antes de produzir a esfirra, não é mesmo? Ó, eu particularmente, eu não gosto de congelar a massa. É uma escolha minha. Eu prefiro fazer ela na hora, porque é muito simples, você vê, a gente não é uma massa que você precisa ficar sovando muito tempo, eu já vou chegar no ponto dela agora. E nem deixar descansando durante muito tempo, Então, assim, né? a qualidade que você perde congelando, eu não faria. Não vejo... Tem coisa que... Sabe, assim, o que eu aprendi... Posso estar enganado, se eu tiver, me perdoe, as pessoas que gostam de fazer diferente. Para qualquer coisa que você vai fazer, seja na cozinha ou em outros lugares, tem que ter o porquê. Sim. Se fosse uma coisa muito trabalhosa de você fazer, nossa, é muita coisa, tal, vou fazer um molho, aí eu vou fazer um molho enorme, vai ficar cozinhando por 4 horas. Em 5 minutos você consegue chegar no ponto dessa massa. Então, o quanto você vai perder de qualidade congelando
você não tem nenhuma vantagem. Então, eu só faço aquilo que você, numa receita, vai realmente ter alguma vantagem. Se você for talvez parar para pensar, o tempo para esperar a massa descongelar é maior do que preparar a Do massa. que eu preparo. É. Do que preparar a massa. Então vale muito mais a pena preparar a massa, comê-la fresca com tudo, do que deixar congelando. Ocupa espaço no freezer, ocupa espaço no congelador, faça em casa. Você sabe que em restaurante, muitas vezes, ou qualquer negócio, comércio, enfim, que você tem, cada item que você vai fazer, você tem que pensar nisso. Se teu gasto vai ser maior ou não e que vantagem você vai ter naquilo também. É que a gente se esquece de calcular, e você me ensinou isso, chefe Edu, o tempo que você vai ficar esperando para descongelar a massa, o tempo que você vai ficar ali parado sem poder produzir. Isso é dinheiro também. Por exemplo, se a gente fosse vender essa esfirra do Renato aí, eu tô preocupado com a quantidade de recheio, se não vai vazar para todo lado. Eu ia dar essa dica aqui. Eu fiz uma esfirra grande, tamanho família para compartilhar. Tamanho Lucas. Daí, assim, doce de leite tem que ser consistente. Se você tiver um que não seja consistente, mistura com um pouquinho de amido e leite, leva pro fogo até ficar com uma consistência pastosa. Então, se Quando não você tiver que estava consistente- colocando esse recheio, você estava pensando em quem? Em mim ou no Lucas? É em todo mundo. Eu acho que você estava pensando era na Ana Maria, meu. Olha o que ele pôs de... E daí a gente faz uma cobertura com a banana pra dar uma segurada nesse tanto de recheio que eu fiz. Isso é técnica, ó. Isso é segredo do chefe, hein? Isso. Que legal. Tem uma dúvida para tirar com vocês, que foi enviada através do nosso Instagram, o @TheChefCoedu. Deram uma sugestão aqui em forma de dúvida, que foi o Dan. O Daniel está perguntando se a gente pode assar a nossa querida esfirra de frigideira numa sanduicheira de ferro, sabe? Aquela sanduicheira que vende na feira. É aquela Sei. que você consegue colocar... Aquela de 4? Aquela Exatamente. quadrada? Pode. Aquela quadradinha que você vai virando do lado. Pode, só tem uma coisa, se ele vai dar uma chatadinha nela, vai ficar igual um sanduíche, aquilo lá é para fazer misto, tal, para fazer sanduíche. Dá sim. A única coisa é você ver se as laterais ficaram. Boa. Porque pra gente fazer desse jeito, tem que passar por todos os lados. Sim. Se por acaso na tua não ficar, a gente não tem nenhuma aí, né? Você trouxe, chefe Edu. Eu trouxe, né? Tá em Certeza algum lugar, absoluta né? que você trouxe. Certeza Tá em absoluta. algum lugar. Você trouxe A gente com a poderia gente. fazer uma. Você trouxe no formato de pão de francês e pão de forma. Então, o que você precisa fazer, talvez, é passar nas laterais caso não fique. Boa. Só isso. O nosso querido amigo Vitor, que trabalha também na cozinha, chefe Vitor, já foi buscar. Maravilha, Vi. Maravilhoso. O chefe Então, Vitor, aqui, ó, inclusive... esteja aqui, só para ó, exemplificar no o que a gente tinha falado. Vou A colocar gente aqui, começou o tá? programa agora, a gente começou fazendo as massas e tal. Depois de que com 15 minutos do programa a gente começou a fazer. Em 6, 7 minutos, ó. Deixa eu pegar um pouquinho só para mostrar para você. Minha mão tá com um pouquinho de farinha, mas só para mostrar para vocês, ó. A massa ela desgruda da mão com facilidade, ela gruda um pouquinho, ela é uma massa um pouquinho úmida e a gente deixa ela descansar por cerca de meia hora. Quando que meia hora, essa daqui, por exemplo, vai estar pronta para a gente usar. Então daí você já pode, aí, ó. Podemos Com fazer. licença. Vou deixar aqui para você. A do Renato, por exemplo, com Cabe aqui certeza não perfeitamente. caberia ali, né? É um pouco desproporcional, não caberia. É o Dan que perguntou? Foi o Dan. Ô Dan, um Dan abraço pra você, mas é o seguinte, essa do Renato não daria. Mas na minha opinião, fazendo uma menorzinha, nós vamos testar já, por que não, né? Ó, essa daqui é para aquele pãozinho maior. Acho que é essa chapinha, né, que ele tá falando. Sim, é exatamente essa. Essa daqui é bem baratinha, né? Sim, é bem legal. acessível, dá para fazer. Acessível. E rende, né, chefe Edu? Ô, se rende. Foi o Dan, tô aqui com o comentário dele, Dan Lima. Ele tá falando, bom dia, amigos. Será que consigo fazer na sanduicheira de ferro, na boca do fogão? Dan, a gente fazer vai já, Dan. responder isso agora pra você, ao vivo. O filme tá Quem por aí, sabe faz filme ao plástico? vivo. Vou pegar já. Eu vou pegar, tá ali, chefe Edu. Pronto. Só me passa ele, só para eu tá lá passar em cima. aqui. Pode deixar. Tá aqui, ó. Pronto, Aí? achei. Ah. Aí é o seguinte, ó. Fez a massa, chegou no ponto dela. Se você achar que a massa ficou muito úmida, você coloca um pouquinho mais de farinha. Essa massa, ela é um pouco mais úmida do que uma massa convencional. Aí você fecha direitinho desse jeito, ó. Tampa ela assim desse jeito e em meia hora ela tá pronta para usar. Ou seja, daqui a pouquinho essa mesma massa já tá pronta pra gente usar. Aqui o ambiente tá um clima agradável e tal. Vou até pegar um pouquinho mais para testar a massa pro... Esse aqui, se quiser levar, Lucas. Olha aqui que legal, mesmo com tanto de doce de leite, pra mostrar que colocando a banana ele não vaza. Essa parte é da emenda.
Você fez de propósito essa daí, então? Sim, na hora de cortar vai estar lindo, cheio de doce de leite. Essa assim, ó. esfirra aí, ela deve pesar o quê? Umas 200 gramas? Uns Por aí. 200 gramas, É, pra mais comer, ou menos. pra compartilhar com a... Para compartilhar. Agora, pro Dan, que ele pediu pra gente fazer, nós temos que sempre agradar todo mundo em casa. É difícil legal. agradar todo mundo, mas a gente tenta, né? A gente tenta. É difícil, mas vamos tentar agradar o Dan. Aí, vou bolar uma nova esfirra pra ele, então. É uma quê? esfirra retangular, quase que parece, você sabe, aquelas carteiras de documento, carteira de mulher, quando é uma carteira assim grande. É. Acho que parece, dá até pra mudar o nome, ao invés de ser esfirra, dá pra ter algum outro nome. Pode ser fala carteira carteira. recheada. Carteira recheada, dá uma carteirada também. Existem vários nomes. Bom, dá uma sugestão pra gente. Então, Ó, no vê nosso se tem mais Instagram. alguma dúvida, que a gente já tá acabando aqui, Lucas. Vê Chefe se Edu. tem alguma... Oi. A Menas Campos está dando bom dia para o Edu e para sua equipe, e ela está querendo saber se ela consegue colocar tempero durante o processo da massa, porque ela gosta de massas temperadas. Ela faz isso com macarrão e funciona, como por exemplo, colocar espinafre na massa do macarrão. Consegue sim, se ela quiser fazer a massa inclusive de outra cor, pode. Ela falou de espinafre, se for espinafre em pó, ela pode. Se for o espinafre passado, poderia passar na água, enfim, daria para fazer. Ó, vamos fazer o seguinte, Denis, quer ir pro intervalo? A gente só abre essa daqui e a gente finaliza essa daqui pro Dan, pode ser? Ó, vamos só ajeitar as coisas aqui, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já faz essa esfirra quadrada. Fica com a gente, até já. E a gente está de volta. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia todas as manhãs aqui na Band. Ó, fizemos aqui a esfirra, a massa, fácil de fazer, vocês viram. Qualquer um consegue fazer na frigideira. Consegue. O Dan pediu uma esfirra diferente, né? Exatamente, uma esfirra feita na sanduicheira de ferro, que é vendida nas feiras aí pelo Brasil afora. Então, ó, nós vamos fazer como se fosse um embrulho aqui, ó. Perfeito, um envelopinho. Como se fosse um envelope. Envelope da felicidade. Ó, aí aqui, as bordas, você pode abaixar um pouquinho, porque a gente vai ter mais massa aqui, certo? Ah, boa. E ó, aí. a gente fecha aqui e vai e fecha aqui. O Lucas já fez o favor de besuntar. O que Criar você uma fez? antiaderência com azeite, só com azeite. Porque Ó, o chefe Edu... é tipo um papilote, né? Exatamente, papilote. Aí ele pediu para fazer nessa sanduicheira. Sim. Aqui, vamos passar para cá. Essa aqui, como tem antiaderente, você pode passar um pouquinho de azeite ou de óleo. Agora, o que é interessante aqui? Essa borda aqui, já que a gente vai fazer na sanduicheira, você abaixa ela aqui para, como a gente não está assando no forno, para as bordinhas ficarem crocantes também, ó. Pode ligar aí, Rê. E só coloca lá quando já estiver quente. Espera um pouquinho para colocar. Ok. Pode mostrar para todo mundo. Para mim não precisa não. Ó, aí, o que você pode fazer em casa? Pega a espátula depois de ter feito isso daqui e dá uma douradinha. Deixa ela empinadinha assim de um lado. Você não acha, Rê? Eu acho que precisa ser lateral Deixa ela ali também, de mas um ficou lado, só para finalizar, ó. Para ficar perfeita a esfirra do nosso telespectador, o Dan. Dan Olha aí, Lima. Dan, você pediu, ó, um formato diferente, Sim, boa. meio quadrado, não é? Envelopinho. Envelope. Só que como não é assado, lembra de passar as bordas também, e por isso que a gente fez fechado. E esse a gente deu uma antiaderência com o azeite. Ou seja, acho que acaba agregando também mais sabor. Eu falei, Quem te vê te compra, meu. A gente deu uma aderência. né? antiaderência, porque Antiaderência. Antiaderência. E sabor também, segundo E sabor. você. O azeite acaba dando sabor. Ah, muito bom. Lucas, você é incrível, ó. Obrigado.